Boa noite, professor. Oi, gente, boa noite. Estamos bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Oi, boa noite. Bom, vocês já viram, né, que as notas já estão lá no sistema. Então, deixa chegar mais algumas pessoas aqui para eu mostrar a vocês o espelho da prova, né, a correção da prova. A nota que já está lá no sistema é a nota já com os pontos extras. Mas, claro, houve alunos que não precisaram de todos os pontos. Houve alunos que precisaram de alguns pontos. Boa noite, Evelyn. E teve gente que precisou dos 3 pontos. Mas aí fica sempre aquela ressalva, né, que eu sempre faço para todas as turmas, sobre a importância de fazer essas atividades também, mesmo sendo atividades facultativas, né? Boa noite, Alice. Mas são importantes porque justamente quando acontece a situação de você não tirar uma nota 10 ou tirar uma nota abaixo de 7, esses pontos são essenciais para você completar a sua nota e chegar mais longe, né? Com uma pontuação mais tranquila. E foi isso que aconteceu, né? Eu estava até conversando com a Kerine essa semana sobre isso, né? Estava na expectativa do resultado dos pontos para ver se estava reforçada na nota da prova, porque nem todas as provas foram tão boas, né? Com tão bons resultados, mas com os pontos as coisas ficaram melhores, né? Deu para aproveitar muita coisa. Só alguns trabalhos que realmente não foi possível aproveitar porque não havia respostas corretas, né? Acabou que a pessoa errou as alternativas, ou houve situações em que o trabalho inteiro foi anulado por conta da resposta que foi copiada de texto da internet, né? E eu tinha colocado bem claramente lá que era justificativa conforme as suas palavras, né? Então era para você escrever com as suas palavras e não fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Então é bom para todo mundo já aprender desde o começo que isso configura plágio, né? Isso é uma questão, inclusive, que configura ato ilícito, né? Então, logicamente, isso não é admitido de maneira nenhuma. Então, encontrou plágio, é 0 e não tem recurso, né? Não cabe recurso, certo? E aí fiz apontamentos, né, para quem mandou pelo e-mail, pelo meu e-mail pessoal, né, como eu tinha dito que eu ia fazer, fiz apontamentos, então fui lá. Quem tirou um ponto, eu só, né, certifiquei, atribuí um ponto pela atividade. Quem tirou meio ponto, eu mostrei ali o que é que estava acontecendo, resposta incompleta, resposta imprecisa ou resposta errada. E aí, alguns alunos perguntaram o que seria em detalhes, mas aí lembra que eu já falei sobre os exercícios aqui, então é só recuperar lá aquela aula da revisão, porque lá na aula da revisão eu passei todas as respostas padrão dos 3 exercícios. Então, já mostrei aqui quais seriam as respostas. Principalmente na última atividade, houve muita confusão com relação aos conceitos de eficácia e efetividade. Esse foi o erro que foi cometido mais vezes, né? Então, quando ocorre uma resposta imprecisa ou incompleta, certamente é por isso, porque houve confusão lá com os conceitos, né? Teve gente que colocou onde era eficácia, colocou efetividade e vice-versa. Teve gente que saiu colocando conceitos genéricos de eficácia e efetividade, quando aqui são conceitos específicos. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu em relação aos trabalhos. Mas a grande maioria conseguiu ter êxito, né, conseguindo ali pelo menos um ponto ou meio ponto. Então, isso ajudou bastante aí nas notas, né? E isso reforçou, inclusive, a quantidade de notas 10 que tivemos aqui, que foram muitas, né? E só 3 alunos conseguiram 10 direto, né? Sem precisar dos pontos. Esses aí já sabem, porque eu não falei com eles sobre trabalho, então quem não recebeu e-mail de resposta de trabalho porque tirou 10 direto, né? E aí, como eu já tenho dito aqui nas minhas turmas e digo aqui novamente, eu sou um mal pagador, então quem tirou 10 e ficou lá com os pontos sem usar, não adianta cobrar, porque agora vai começar tudo de novo, né? Como eu já tinha falado na aula da terça-feira,
vem mais 3 atividades agora para o segundo bimestre, então tem que começar tudo de novo, né? E aí os conselhos, né, para quem tirou 10, não se acomode, né, porque tem a segunda prova ainda, é preciso tirar pelo menos 4 para passar, né, ter aquela continha básica. E aí é bom ter sempre a nota alta, né, para quem tirou o 10 aí, manter esse coeficiente alto, porque se você lá na frente quiser participar de um processo seletivo, aqui dentro da CEUNI mesmo, né, PIBIC, monitoria, ou se quiser participar de um processo seletivo lá fora, de estágio e tudo mais, ter um coeficiente alto é importante. Então, para manter esse coeficiente alto, mantenha o ritmo, mantenha o foco, porque você está no caminho certo para estudar e conseguir outra nota boa. Para quem conseguiu notas aí medianas, mas dentro da média, tudo tranquilo, é manter o foco, né, ver o que é que pode ainda melhorar para tirar uma nota ainda melhor na próxima prova. E para quem tirou nota mais baixa, né, abaixo de 7, não houve tantas notas muito baixas, aquelas que a pessoa já vai direto para a final, foram pouquíssimas pessoas que passaram por isso, infelizmente. Mas, já digo, Alice, sobre isso, já vou falar. Mas dá para recuperar, sim, é possível recuperar. Então, não é desistir, é ver o que é que faltou, né? Se não deu tempo de estudar o suficiente, né? Ou não se concentrou da maneira adequada, enfim, tem que ver aí o que é que aconteceu para que na segunda prova esses probleminhas sejam corrigidos para que a nota melhore, né? Então, ainda há muita esperança para melhorar a nota, certo? O Alisson, sua nota não foi para o portal porque eu não recebi sua prova. Sua prova não foi recebida, não foi enviada. Então, se não foi enviada, não tem como corrigir uma prova inexistente. Aí, realmente, não tem o que fazer. Tem que fazer agora a reposição. Sim, a outra pergunta que tinha sido feita aqui, deixa eu ver, foi a Alice, né? Segunda avaliação é uma prova ou seminário? Prova. Né? Outra prova, no mesmo estilo. 10 questões novamente pelo Google Forms, com aquele horário das 8h30 da noite às 10 horas para vocês responderem e enviarem. Mesma coisa, tudo igual. Não muda, tá? De nada. Então vamos dar uma olhada agora na prova. Deixa eu mostrar a vocês como é que foi. Onde está? Boa noite, professor. Oi, Elisa. Boa noite. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu só colocar aqui. Vocês estão vendo aí? Já apareceu? Aparece sim. Já está aparecendo, né? Sim. Pronto. Eu vou usar aí uma prova de exemplo. Houve outras, né? Como eu disse que teve 10, mas eu vou usar da Renilde aí de exemplo para mostrar aqui como foi, né, a prova e o gabarito. Eu não divulguei gabarito justamente porque vocês devem ter percebido que não tinha letras, né? Era por alternativa e o formulário do Google, ele embaralha a ordem de questões. Por isso que eu tinha já falado no dia da prova que, inclusive, o lugar de colocar o nome podia estar no meio da prova, porque o Forms, ele embaralha as questões de maneira aleatória. Por isso que, para vocês, pode não ter sido, para todos, né, essa ordem aí que está estabelecida, mas foram as mesmas 10 questões, com a mudança de ordem aí de alternativas e da ordem da própria questão. Por isso que não tinha número de questão e nem letra. Por isso que não tinha como dar o gabarito. Mas aí eu faço eu mostro aqui, né, sempre a prova para vocês verem quais foram as respostas. Então, nessa primeira questão aí, para a doutrina de direito constitucional, existem diferenças marcantes entre os países que adotam o modelo de direito escrito e os países que adotam o modelo, faltou o do modelo ali, de direito costumeiro. Apesar disso, a interpretação sobre as fontes do direito constitucional varia, a depender do país analisado e da existência ou não de uma Constituição escrita naquele país a ser estudado. Com base nessa afirmação, marque a única opção correta sobre as fontes do direito constitucional. A resposta aqui seria essa que está apontada aí, né, que está marcadinha. Por ser um país que adota o direito escrito e possui Constituição escrita, a fonte imediata do direito constitucional brasileiro é a Constituição, né? Como a gente viu, no caso brasileiro e dos países que têm direito escrito, a única fonte imediata é a Constituição. As outras, né, que são jurisprudência constitucional, doutrina e costumes, entram, no caso do Brasil,
como as fontes mediatas, né, que são as mais distantes. Nessa outra questão, tínhamos aí como enunciado: segundo a doutrina de direito constitucional, existem alguns temas que são indispensáveis para que estejam presentes em qualquer Constituição escrita. Estes temas são definidos de maneira geral como matérias constitucionais. Tendo em vista estas definições, marque abaixo a única opção errada. A alternativa errada aqui era essa que está marcada. Regras de convivência social são essenciais para qualquer sociedade e, atualmente, tanto as ditaduras quanto as democracias possuem essa preocupação em respeitar e incluir as minorias e as pessoas com pensamento diferente. Como eu falei em sala de aula, tanto a responsabilidade dos governantes quanto as regras de convivência social, elas são matérias que são típicas das democracias, porque nas ditaduras a última preocupação é que vai ser essa em admitir os diferentes. Não, aqui a ideia é de, numa ditadura, só admitir o que seja igual, né, e de excluir os diferentes. Né? Então, a resposta aí seria essa, das regras de convivência social. Boa noite, Zilda. Nessa outra questão, tínhamos, com base nas classificações de Constituição, marque a única opção certa. A opção certa era essa que está marcada aí. As constituições cesaristas são resultado, geralmente, de uma mudança proposta por quem está no poder para ser decidida pelo povo por meio de plebiscito, mas que esta votação popular quase sempre é manipulada pelo governante. Eu mostrei isso aqui em sala, né, mais uma vez, que existe esse tipo aí de Constituição em que há uma certa dúvida aparente, né, se ela seria uma Constituição promulgada ou outorgada, mas ela se aproxima das outorgadas, das impostas, justamente porque elas acabam sendo usadas, muitas vezes, pelos governantes que são ditadores, né, para justificar ali questões específicas para que eles possam aumentar ainda mais o seu poder. Por isso que essa era a alternativa certa aí, com base nas classificações de Constituição. Outra questão. Segundo Kelsen, inexiste uma justa posição de funções mais ou menos desconexas, como quer a teoria clássica, impulsionada por certas tendências políticas. O que há é uma hierarquia dos diferentes graus do processo criador do direito. Esse texto foi extraído do livro do Adila Lamego Bullos, né, do curso de Direito Constitucional, sobre a ideia, né, de Constituição do Hans Kelsen. Com base na afirmação acima e tendo como base a concepção de Constituição de Hans Kelsen, marque a única opção certa. Essa era a última que está aí marcadinha. No sentido lógico-jurídico, Kelsen defendeu inicialmente que a norma hipotética seria uma hipótese, para depois defini-la como uma ficção jurídica. Como eu mostrei aqui, né, nos dois livros do Kelsen, Teoria Pura do Direito e Teoria Geral das Normas, são essas as ideias principais sobre a norma hipotética. Na teoria pura, o Kelsen defende que ela seria uma hipótese. E na Teoria Geral das Normas, o Kelsen defendeu já no fim da vida, e no livro Pós-Morte, que ela seria uma mera ficção jurídica, né? Como até eu li aqui o trecho desse texto para vocês. Então, a alternativa certa era esta. Sobre as concepções de Constituição, marque a única opção errada. Nesse caso, a alternativa errada era esta aí que está marcada. Para Ferdinand Lassalle, em seu sentido sociológico de Constituição, a Constituição real e efetiva teria que corresponder exatamente ao que corresponde à Constituição jurídica escrita, sob pena de que a Constituição real não tivesse validade alguma perante a sociedade. Era o contrário, né? Na visão do Lassalle, era a Constituição jurídica escrita que deveria corresponder exatamente ao que era a Constituição real e efetiva. E se a Constituição jurídica não fosse igual à real e efetiva, então ela seria uma mera folha de papel, né? Então era essa a ideia do Lassalle. Aqui está invertida, por isso que a alternativa errada era esta aí. Essa outra questão era sobre a história das constituições, né? Então, vamos aí ver esse trecho do livro do Paulo Bonavides. Com efeito, os princípios chaves que faziam a estrutura do novo Estado, que superou o modelo anterior, eram o sistema republicano, a forma presidencial de governo, a forma federativa de Estado e o funcionamento de uma Suprema Corte. Durante cerca de 40 anos, o Brasil republicano e constitucional
perfilou na doutrina um constitucionalismo de raízes notadamente norte-americanas, com a fachada teórica quase perfeita do chamado Estado Liberal de Direito. Com base no texto citado, marca que a única opção certa era esta, a Constituição de 1891, a primeira da República. Tinha vários indícios aí, né? Tinha várias dicas. Superou o modelo anterior. O modelo anterior era o monárquico, então agora era o sistema republicano. Era a primeira Constituição republicana. A forma presidencial de governo, porque antes era a monarquia, né? Era o rei que governava. A forma federativa de Estado, porque antes da monarquia era o Estado unitário. E o funcionamento de uma Suprema Corte, porque antes não havia Supremo Tribunal Federal na monarquia, né? E aí, durante cerca de 40 anos, o Brasil republicano e constitucional usou, né, esse modelo de raízes norte-americanas. Como eu disse aqui, essa primeira Constituição da República foi muito influenciada pela visão do Rui Barbosa, né, que queria trazer para o Brasil o modelo norte-americano, né? E aí essa foi a Constituição mais liberal que tivemos, no sentido de não ter direito nenhum, né, a não ser os direitos de liberdade, e não havia nenhum direito social, nem a educação básica, nem a saúde básica. Por isso que era a Constituição de 1891. Nessa outra questão, ainda sobre a história das Constituições, outro trecho de livro agora do Gilmar Mendes e Paulo Branco. Esta Constituição exprimiu o esforço por superar o Estado autoritário e reinstalar a democracia representativa. A Constituição era presidencialista, exceto pelo curto período de tempo que durou o parlamentarismo, colocado e retirado da Constituição por meio de emendas constitucionais. Ficaram excluídas as penas de morte, de banimento do país e de confisco de bens. Com base nesse texto do Gilmar Mendes e Paulo Branco, a questão pedia a única opção certa em relação à Constituição de 46. Das alternativas que havia, essa era a opção certa. Nesta Constituição, finalmente, as mulheres puderam, de fato, exercer o seu direito de voto. É verdade, né? Como eu disse aqui, 34 foi a primeira Constituição que trouxe o direito do voto feminino, mas o voto feminino realmente só ocorreu, né? Só foi possível que as mulheres pudessem votar de fato e de direito em 46, né? Porque de 34 a 37 não houve eleição para presidente, de 37 a 45 também não, e aí só, né, em 45 que houve a eleição do Eurico Gaspar Dutra, e daí em diante as mulheres puderam, sim, exercer o direito de voto na conformidade lá do que previa a Constituição de 46. Então, é aí nessa Constituição que finalmente as mulheres podem exercer o direito de voto. Nessa outra questão, aí já falando sobre a supremacia da Constituição, a alternativa errada era esta que está aí. A imperatividade não é uma característica da Constituição Suprema, já que as normas constitucionais não possuem a previsão de sanção em caso de descumprimento de seus dispositivos. A gente viu aqui que a imperatividade é uma característica da nossa Constituição, de qualquer Constituição Suprema, já que, né, as Constituições possuem um maior nível de imperatividade entre as normas jurídicas do ordenamento jurídico. E essa questão de não haver sanção nas normas constitucionais, isso é irrelevante, né, para determinar um maior ou menor nível de imperatividade. Isso não é discutido aqui. A questão é realmente a obrigação de imposição de condutas, e isso ocorre no caso da Constituição, independentemente de haver ou não sanção, né, já que a Constituição, em sua maioria, sua grande maioria das normas, vai ser realmente caracterizada por ser uma norma sem sanção, né, já que é uma norma de caráter mais geral. As sanções ficam a cargo das leis e dos outros instrumentos normativos, né? Aqui as questões, já chegando para o final da prova, né, foram relacionadas à classificação das normas constitucionais. Nessa primeira questão, aí tínhamos o artigo 7º, inciso 18 da Constituição, que prevê: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Então, neste caso, com base na classificação das regras de Pontes de Miranda, marca a opção certa. A única alternativa aqui era a regra bastante em si mesma. Neste caso aí, o direito de licença maternidade, né? Licença maternidade, ele é um direito que é garantido como se fosse aí norma de eficácia plena, ou no caso do Pontes, regra bastante em si mesma, né? Não foi necessário regulamentação em lei para que as mulheres pudessem
ter o direito lá da licença maternidade de 120 dias garantido desde o início da vigência da Constituição. Então, a licença maternidade é uma garantia de natureza plena, né, de natureza imediata também, e aqui, usando a classificação do Ponce de Miranda, seria essa a resposta, regra bastante em si mesma. E a última questão determina, aí tratando do artigo 134 da Constituição, que prevê o seguinte: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos, de forma gratuita, na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. Neste caso, aí teria que se marcar a única opção certa em relação à classificação do José Afonso da Silva. A alternativa correta aqui era esta aí: norma de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral. Essa é uma norma de eficácia plena. Mesmo fazendo menção a outro dispositivo, né, que é o artigo 5º, inciso 74, mas é dentro da Constituição, seria aquela nos termos desta Constituição, né? Então, a Defensoria Pública, ela já teve ali a sua determinação regulamentada pela própria Constituição. Então, ela já pôde ter ali, já tinha potencial, né, desde o dia 5 de outubro de 88, para poder ser aplicada e para poder produzir seus efeitos. Então, nesse caso, a alternativa aqui seria a de norma de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, certo? Então, essas foram as respostas, né, da nossa prova, certo? E aí, como vocês já viram lá no sistema, né, as suas notas estão com os pontos. Teve gente que não precisou dos pontos, teve gente que não precisou de todos os pontos, teve gente que precisou dos pontos todos para poder chegar a uma nota melhor, né? E aí, como eu já dei o recado aqui no começo, quem tirou 10 não se acomode, continue no ritmo para garantir outra nota boa na segunda prova. Quem tirou aquela nota mediana, mas dentro da média, continue, né, no ritmo, melhore ainda mais para melhorar a nota na próxima. E quem não conseguiu tirar a nota acima de 7, continue estudando, veja o que faltou aí para melhorar esse score, né, para poder tirar a nota melhor e já conseguir ser aprovado ou aprovada direto, sem precisar passar pela prova final, né? E quem, infelizmente, não conseguiu nem a nota 4, foram pouquíssimas pessoas, mas aí não desista, porque dá para recuperar na segunda prova e dá para tirar uma boa nota na prova final. Eu já tive casos aqui de pessoas que tiraram notas acima de 7, inclusive, na prova final. Então, não é motivo para desistir, não é motivo para, né, ficar... claro, a nota baixa sempre não é uma boa notícia, mas não é motivo para desistir agora, é ver o que errou, o que faltou aí, né, caprichar mais nos estudos para melhorar a nota na próxima prova. Dito isso, então vamos seguir aqui para o nosso assunto de constitucionalismo, né? A gente começou esse assunto na aula passada e só relembrando aqui, né, a gente começou pouquinho, né? Só vimos realmente o conceito, né? Vimos os elementos fundamentais do constitucionalismo, né, que são esses dois, e nunca esqueçam deles, porque eles são fundamentais desde o início aqui com os hebreus até os dias de hoje, né? Nós vamos usar esses dois elementos sempre na nossa história, né? Então, de um lado, vamos buscar aqui com o constitucionalismo o limite de poder dos governantes, do outro lado, vamos buscar garantia de direitos básicos para os governados, né? Como eu ressaltei também na aula passada, vale lembrar que o constitucionalismo, isso eu vou falar melhor também mais para frente, né, ainda nesse assunto, mas constitucionalismo não é igual à democracia, então tem alguns momentos em que a democracia não aparece da maneira que conhecemos hoje, né, mas há necessidade de você ter esses dois elementos aí, o limite de poder para os governantes, mesmo que não seja uma democracia como conhecemos hoje, né, mas havendo esse limite, vai haver a abertura para que esse governante possa, né, garantir direitos básicos para os governados. Aí eu mostrei para vocês as fases, né, que a gente está começando ainda a ver essas fases. Estamos na fase antiga, ainda a primeira. Mostrei a linha do tempo, né, das principais influências aqui, começando pelos hebreus, e a gente vai dar sequência hoje com a democracia grega, República Romana, Idade Média,
e a República de Tlaxcala. E chegamos aqui, né, onde foi o final da nossa aula de terça-feira, em que a gente começou a ver as principais influências, e aí a primeira influência, né, a origem histórica do constitucionalismo vem da civilização hebraica. Como eu falei para vocês na aula da terça-feira, essas civilizações que vão aparecer aqui, elas vão ser exceções à regra do modelo do Estado Antigo. O Estado Antigo ele é caracterizado principalmente por ser um Estado que é uma teocracia, né, em que o governante está sempre associado a uma figura divina, e pelo fato de que esses governos têm natureza autoritária. Certo, Tiago? Pede para o Leandro ver se o Zoom dele está desatualizado para atualizar. O login, né, o link e a senha são os mesmos da aula da terça-feira, então, quanto a isso não tem problema. Veja só se é a questão da atualização do Zoom dele, né, do aplicativo. Se ele está usando no celular ou no computador, aí dá uma atualizada que vai conseguir entrar. Então, eu estava falando disso, né? O Estado Antigo era caracterizado por ser baseado em teocracia, né? E, claro, pela adoção do politeísmo, né? Entre outras características. E os hebreus trazem algumas mudanças com relação a isso, porque os hebreus vão adotar o monoteísmo, né? A adoração de um só Deus. E isso vai fazer com que, havendo só um Deus, e esse Deus sendo metafísico, ou seja, sem forma humana, né, definida, e estando fora, né, do plano terrestre, então isso passa a ideia de que tanto o rei quanto seus súditos, tanto o governante quanto seus súditos seriam iguais, né, construídos, né, feitos de maneira igual à imagem e semelhança de Deus. E foi isso que possibilitou, né, o surgimento na antiga civilização hebraica desses ideais do constitucionalismo. Como eu falei do exemplo lá dos 10 mandamentos, né? Então, o não matarás é uma coisa tão óbvia hoje, né? Mas para eles foi uma conquista fundamental, já que antes essa garantia não existia. Então, o governante podia matar quem quisesse, bem entendesse, sem justificativa. E agora, com o não matarás, a partir de então, o governante tinha que, né, submeter ali a morte de uma pessoa a um processo, né? Para que houvesse ali acusação, defesa e tudo mais. Então, se houve, por um lado, a limitação, né, dos casos em que o rei poderia matar os seus súditos, por outro lado, havia, mesmo que de maneira muito primitiva ainda, a garantia do direito à vida, né, que é o direito mais básico que nós temos. Então, isso foi um exemplo aí do que aconteceu, né, nessa civilização. E ela era, então, essa exceção ao modelo de Estado antigo, já que de início não era uma teocracia, né, já que o governante não era associado a Deus, né, ele não era um Deus ou a pessoa mais próxima de Deus, e também não era um governo, né, não era um país ou uma civilização que adotava o politeísmo. Então isso facilitou essa adoção, né, desses ideais do constitucionalismo lá pela primeira vez, né, que se tem notícia. Depois, né, muito tempo depois, milênios depois, milhares de anos depois, surgem as bases do cristianismo, né, com o próprio Jesus Cristo. E a partir dali algumas questões vão sendo acrescentadas, né, a essa filosofia, né, que foi criada, essa filosofia de vida dos antigos hebreus. E aí, com o surgimento do cristianismo, na sua versão ainda original, né, não ainda da versão da Igreja Católica institucionalizada, você tem algumas questões que foram levantadas pelo próprio Jesus Cristo, como, por exemplo, o amar ao próximo como a si mesmo, que isso muito tempo depois vai servir de base, né, para que o que a gente conhece hoje como dignidade da pessoa humana. Então, essas noções, né, de amor ao próximo, né, de respeito a outra pessoa, a própria questão do dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, e outras questões, né, que vão separando ali o que é do Estado e o que é da religião, vão sendo fundamentais no futuro, né, com o passar do tempo, milhares de anos depois, para construir o nosso modelo de civilização moderna. Então, daqui a gente retira, daqui a gente extrai essa origem histórica, né, e essas pequenas situações que acontecem, né, essas pequenas características, né, esses pequenos detalhes, que vão ser fundamentais no futuro para a construção do modelo de Estado que conhecemos hoje, para o modelo de civilização que conhecemos hoje. Como o Luiz Roberto Barroso deixa claro, né, na sua obra, né, no seu livro, no curso de Direito Constitucional
dele, né? Ele tem uma frase que é bem interessante, né? Que ele diz, olha, a cultura ocidental tem sua matriz ético-religiosa na teologia judaico-cristã e seu fundamento racional legal na cultura greco-romana. Então, aqui, né, no caso da civilização hebraica e das bases do cristianismo original, né, ainda não institucionalizado pelas religiões, pela católica ou pelas matrizes protestantes, aqui você tem essa matriz ético-religiosa que vai ser fundamental, né, para a construção desse modelo que chamamos de civilização ocidental. Então, as bases desse modelo vêm aí da civilização hebraica, certo? Daqui não há muito o que extrair além disso, né, já que era uma origem primitiva. Estamos falando aqui de, né, milhares e milhares de anos atrás. O que vai haver de maior influência, né, de influências mais concretas, virá a seguir, né, com as outras civilizações que a gente observar agora, principalmente no caso da Grécia e no caso de Roma, certo? Ficou alguma dúvida até aqui sobre a civilização hebraica? Não. Ok. Então vamos passar para a segunda influência desse modelo antigo, do modelo clássico, que é o da civilização grega, certo? Mas até dentro de uma civilização existia também exceção à regra, né? Vocês conhecem bem a história da civilização grega, né, da Grécia Antiga, e vocês lembram muito bem que havia uma rivalidade entre duas cidades-estado, né, muito famosas, Atenas e Esparta, né? E as duas cidades-estado adotavam modelos de governo, né, e a própria sociedade se comportava de maneira diferente. Então, enquanto Esparta era uma cidade mais voltada para a guerra, né, e para a preparação militar do seu povo, Atenas já tinha uma outra visão, já tinha uma outra noção, que era a de uma filosofia de vida diferente e também de uma forma de governar e de administrar a cidade também diferente. Então havia, né, bastantes diferenças entre Atenas e Esparta. E o modelo que vai nos interessar aqui para o constitucionalismo não vai ser o modelo de Esparta, apesar de que há pesquisas mais recentes que mostram que aquele modelo de Esparta não era tão selvagem assim. Havia também uma organização, né, administrativa, havia o acesso também de cidadãos e tudo mais. Mas um modelo que ficou marcado, né, e que vai ser o grande legado a ser deixado para o constitucionalismo, nessa construção histórica, foi mesmo o modelo de Atenas, certo? Então, o que a gente vai usar aqui é o modelo da democracia ateniense, né? Que não foi o modelo que foi adotado durante toda a história de Atenas. Foi um modelo ali que durou cerca de 4 séculos, né? Entre o século 4 a.C. e próximo ali ao nascimento de Cristo. Então, é nesse período aí de cerca de 400 anos que vai haver esse surgimento, né, e desenvolvimento da chamada democracia ateniense. E é esse o modelo que vai servir de base para o constitucionalismo antigo, né, tal como a gente vai ver agora na sequência. Bom, daqui a gente vai extrair algumas questões de fato, né, de direito, e também algumas questões filosóficas. Então, é bom lembrar aqui dos filósofos, né, dos clássicos filósofos atenienses e também de outras características que vão ser marcantes aqui para identificar esse modelo da democracia de Atenas. Para início, né, de conversa, sempre é bom lembrar que o modelo da democracia de Atenas foi construído, né, com base nas ideias do Sócrates, do Platão e do Aristóteles. Então, naquele livro, né, A República do Platão, que na verdade está lá assim, trazendo as principais ideias do Sócrates, há o desenvolvimento desse modelo social, político, econômico e jurídico de Atenas. Então, ali, né, são fundadas as bases desse modelo da democracia ateniense. E o Aristóteles vai mais além, né, e vai desenvolver ainda mais essa ideia dos governos, né? E, inclusive, né, na obra A Política, o Aristóteles vai ressaltando ali as formas de governo virtuosas e as formas de governo desvirtuadas, né?
E aí ele vai apontando, né? São 3 formas de governo virtuosas e são 3 formas de governo desvirtuadas, né? Como formas virtuosas, ele aponta a monarquia, aponta a aristocracia e aponta a demagogia, né? E aí vale essa ressalva, que certamente vocês também já viram isso em ciência política, né? Na teoria do Estado Democrático, como as palavras mudam, né? Como o contexto e o significado das palavras mudam ao longo da história. Então, demagogia era a forma virtuosa de governo para o Aristóteles. Por outro lado, haviam as formas desvirtuosas, que no caso da monarquia seria a tirania, no caso da aristocracia seria a oligarquia e no caso da demagogia seria a democracia. E aí o que nos interessa é essa distinção aí que o Aristóteles fazia, demagogia versus democracia, né? Na época do Aristóteles, na Grécia Antiga, a demagogia era a forma virtuosa e a democracia era a forma desvirtuada. Hoje, né? Hoje não, já há muitos séculos, né? Inverteu-se os significados. Então, hoje, a forma virtuosa seria a democracia e a desvirtuada a demagogia, né? Então, hoje, a gente associa demagogia com mentira, né? E quando a gente ouve falar que uma pessoa é demagoga, né? Um homem é um demagogo, uma mulher é uma demagoga, a gente associa com a figura do mentiroso, né? Mas em Atenas era diferente, né? O demagogo era a pessoa que se expressava bem, era a pessoa que tinha ali, né, esse viés democrático, e a democracia que era a forma desvirtuada. Então, atenção quando forem estudar lá na fonte, né, no Aristóteles, porque hoje a forma virtuosa é a democracia, né? Mudou-se, inverteu-se os significados, né? Então, daí, né, a gente extrai as bases para o que vamos chamar da democracia ateniense, né, das ideias do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, que, evidentemente, aqui eu estou resumindo bastante, né, porque vocês já devem ter visto isso. A gente já vê isso desde o ensino médio, né, lá no colégio, e vocês tiveram a disciplina de filosofia aqui também. Então, já foi visto isso por vocês em outros momentos, né? Então, só relembrando. Outra coisa que a gente sabe bastante, né, sobre a história de Atenas é em relação à questão da cidadania, né? Os atenienses adotaram uma visão de cidadania, né, que vai ser essencial para o exercício da democracia. Mas, diferentemente do que... Tudo bem, Thelma, tranquilo. Mas, diferentemente do que a gente pensa hoje sobre cidadania e sobre democracia, o conceito ou a ideia de cidadania dos atenienses era diferente da nossa, né? Como eu falei na aula passada, o sentido de liberdade dos antigos era diferente do nosso, né? E o sentido de cidadania e de democracia também era diferente do nosso, certo? Então, os cidadãos em Atenas não eram todas as pessoas, né? Por quê? Porque havia uma ideia de exclusão aqui. Então, não eram todas as pessoas que podiam ser cidadãs em Atenas. Então, o típico cidadão ateniense, ele vai corresponder a uma pequena minoria da população que vivia naquela época lá, naquela cidade. Então, por exemplo, quem podia ser cidadão? Mulheres, escravos e estrangeiros não podiam entrar no conceito de cidadania. Então, as mulheres não tinham direito à cidadania, os escravos não tinham direito à cidadania e nem os estrangeiros. Então, sobravam quem? Os homens. Então, os homens eram os que podiam ser cidadãos. Mas qualquer homem, não. Somente aqueles com, pelo menos, 21 anos. Então, os maiores de 21 anos é que tinham ali o direito de exercer a cidadania, né? Então, não era toda pessoa que podia ter esse direito aqui, certo? Como falta menos de um minuto aqui para terminar a primeira parte, vou fazer aquele intervalo aqui técnico e já volto para a gente continuar, tá certo? Até já.